Bom dia, bom dia, bom dia pessoal. Pô, achei que ia ter mais gente hoje, tá um tempo fresquinho, né? Tá um negócio, tá bom, né? Tá gostoso, né? Não tá aquele calorzão danado, nem o friozão quando chega. Mas de qualquer forma é um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje, eu falo sempre, vou falar, né? Nós sempre corremos o Evangelho, a gente já correu o capítulo 1 ao 4, que o capítulo 1 ao 4 a gente entende o que é a divindade, depois a gente entende o que a gente é, o tal do Espírito, que também a gente não entende muito, mas pelo menos dá uma passada, né? Depois temos no capítulo 3 e 4 o relacionamento entre nós e a divindade, né? O que a divindade espera das nossas atitudes e o que a gente espera da divindade. Passamos pelo capítulo 5, o maior capítulo. Esse já fala dos nossos problemas, né? Porque todos nós, né? Estamos aqui, não é à toa, né? Todos aqui estamos nesse planeta de provas e expiações, é porque nós necessitamos estar nesse planeta de provas e expiações. E aí fala de todas as nossas mazelas em geral, nosso orgulho, o egoísmo, o que fazer com ele, como fazer. É um capítulo até extenso e é bacana, é um capítulo bem bacana. Hoje nós vamos falar do capítulo 6. O capítulo 6 já começa a querer mostrar que a vinda do Cristo foi um grande consolo naquela época, né? E eu vou tentar mostrar para vocês por quê, né? Vamos entender o Cristo Consolador, né? Que é o capítulo 6, Cristo Consolador. Eu vou começar dando uma citação aqui. Tenho-vos dito que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus falando aos seus discípulos, estava próximo a ser pego pelos romanos, né? Na verdade, pelo Sinédrio e pelos romanos, né? Os dois se mancomunaram para dar um fim em Jesus e fizeram dar o fim no corpo, né? Vamos deixar claro, porque todo mundo, senão fica difícil. Dar o corpo de Jesus. Então, o que eles fizeram? Ele falou, tenhais bons ânimo. Por quê? Bons ânimo. E acontecia aquilo tudo, e todo mundo sabe. Pedro saiu correndo, coisa saiu, todo mundo se escondeu, morria de medo. Então, tenhais bons ânimos. E tenhais paz em mim. Quer dizer, leio as minhas palavras, entendo as minhas palavras que eu falei nesse tempo todo e com isso tenhais paz. No mundo tereis aflições. Ele estava falando do mundo de provas e expiações, né? Mas tende bom ânimo. Por quê? Porque esse não é só o único mundo. Eu venci o mundo. Qual é o mundo que Jesus venceu? Por favor. Hã? Mas ele venceu o mundo interior, o desafio dele mesmo. É fácil de entender. Imagina um cara que sabia curar espinha quebrada, que devolveu a vista a um cego, porque ele cuspiu no chão, pegou um pedacinho de terra, e através do seu poder magnético, ele mudou as propriedades daquele pedaço ali e fez alguém viver. Alguém tem dúvida que se ele quisesse se transformar no rei do mundo, ele faria? Ele tinha o conhecimento e o poder, concordam? Né? Um cara que fazia esse tipo de coisa, então ele venceu qual mundo? Ele venceu as próprias tentações dele, que eu venci o meu mundo, eu venci o mundo. Qual mundo que ele está falando? Não era aquele mundo, porque para a época lá, então era fichinha para um cara como Jesus. Né? Ele venceu as próprias tentações dele, dentro dele. Eu venci o mundo. Mas quando ele falou isso, onde é que está a consolação? Onde é que está a consolação nisso, né? Eu venci o mundo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí você fica, mas poxa, Jesus era Jesus, eu sou eu, né? Aonde é que está nessa frase a consolação? Essa consolação está numa promessa que Jesus fez
ao longo do tempo dele. Vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei o repouso de vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados. Alguém aqui não está aflito e sobrecarregado? Se tiver, levanta a mão, que eu quero saber como é que consegue. Porque a verdade é essa, não tem. Todos nós, ao longo da nossa existência, temos algumas preocupações. Tem horas que a coisa está mais tranquila, tem hora que o negócio dá uma sacudida, mas todos nós temos as nossas preocupações. Então, vinde a mim os aflitos, que eu vos aliviarei. Pô, mas será que Jesus vai aliviar alguém, né? Eu vou, quer dizer, Jesus vai vir aqui do meu lado, hoje é o JC, né? Ô JC, obrigado aí. Então, não pode ser assim, né? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Alguém lembra? O pessoal mais antigo aí, a gente usava palavras um pouco mais diferentes. Subjugado, um povo subjugado, lembra? Até aí todo mundo está falando lá da guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Então, um povo subjugado, ou seja, que não tem mais o seu próprio jugo, que não manda mais em si mesmo, né? Só para que a gente possa entender, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, tomai sobre vocês o que eu falei, o meu jugo, o que eu indico, o que eu falo, o que eu mando, o que eu peço. Manda, ele não mandou nada, mas o que eu peço. E aprendei de mim, que sou manso. Manso, ou seja, eu não obrigo ninguém a fazer nada. O Roberto fala muito isso, é verdade. Procura em todas as escrituras, pelo menos no Novo Testamento, não tem uma palavra que Jesus falou assim, faz isso. Você tem que fazer, você. Diz assim, ó, se fizer tal coisa vai dar bom. Se fizer tal coisa vai dar ruim. Pode procurar, ele só indicou caminhos. E humilde de coração, ou seja, eu tenho em mim a humildade de entender que não sou eu, e sim o Pai que faz através de mim. Eu e o Pai somos um. Sou manso, humilde de coração, quer dizer, eu não sou Jesus, o cara. Tem um cara que me permitiu chegar onde eu estou, né? E encontreis o repouso de vossas almas, pois o meu jugo é suave. Por que o jugo é suave de Jesus? Por quê? Alguém aí, pode ser, vamos lá, qualquer um. É também, mas olha só, toda vez que você caminha na direção das leis divinas, o que acontece? Você tem mais felicidade, né? Se você anda naquela direção, aquele jugo suave, né? E meu fardo é leve. O pessoal mais antigo aí lembra de uma medida de tamanho e peso. Era uma medida dupla, né? Um determinado tamanho e um determinado peso era um fardo. Isso eu acho que nem hoje ninguém mais nem fala nisso. Então, o meu fardo é leve, ou seja, o meu peso ou o meu volume em cima de vocês é leve. Por quê? Porque por maior que seja o peso, ele sempre será proporcional à capacidade que nós temos de levar. Então é interessante quando a gente pega as palavras de Jesus e começa a querer realmente entender. Então, qual é a condição da felicidade? Seguir o meu jugo. Ou seja, ele falou tudo mais ou menos claro, mas ele próprio disse, eu vos falo, perguntou, se não me engano foi Mateus, foi João, perguntou aqui, mas por que você fala tudo em parábolas? Né? Perguntaram para ele contava historinha, né? Mas vem cá, por que em vez de você falar claro como fala com a gente, porque muita gente não sabe, mas ele não falava em parábola com os seus discípulos. Com os discípulos ele falava tete a tete, mas ele falava em parábola, porque ele próprio falou, é porque nele se cumprirá
a profecia de Isaías, e tendo ouvido e vendo, não entenderam. Por quê? Porque o pessoal daquela época, vamos lá, vamos nos botar naquela época. Se hoje eu sou isso aqui, e acho que todo mundo é isso aqui, imagina o seu espírito, já com outro corpinho, né? Você espírito, com outro corpinho, há 2000 anos para trás, porque ninguém sabe quando, 2000, a gente era legal para burro, não era? A gente assava a gente, né? Tudo bem, a gente era, né? Você imagina, se hoje eu sou isso, 2000 anos atrás, nossa, dá até nervoso, então assim, o que ele coloca? Ele fala por parábolas que 90% daquele pessoal que estava ali naquela época não ia conseguir entender. Então o que ele fala? Ele próprio falava, né? Ouça os que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Por quê? Porque ele sabia. Éramos nós aqui, tem a dúvida que era gente? Era gente, podia não ser nós aqui, mas é a nossa humanidade, estava lá. Então ele falava assim, cara, eu vou falar tudo, mas tu não tem jeito, bicho, tu não deu para chegar ainda, sabe? Aquele patamar mínimo não deu. Então eu vou contar a historinha, que pelo menos as historinhas vão ficar no tempo e depois vocês vão entender. Mas ele, como sabia que a gente era tão limitado, ele deixou uma síntese do Cristo Consolador. E qual é essa síntese? Para mim, essa é uma das frases mais, fora o Sermão da Montanha, que é realmente lindo, e deixou uma das coisas mais bonitas que ele podia ter deixado. Alguém chega para ele assim, querendo dar uma rasteira em Jesus, né? Fala assim, vem cá, qual é o mandamento da lei? Aí o cara que era doutor da lei, ama teu Deus sobre todas as coisas, do céu, da terra, do chão, debaixo do chão, tinha um monte de coisa, né? Mas em suma, ama o teu Deus sobre todas as coisas. Mas a frase era grandona, né? Ama, não faz imagem, faz não sei o quê, babá. Aí ele, disseste o bem, mas eu vou te dar o segundo, que é igual ao primeiro. Ama o teu próximo como ama a ti mesmo. Então, ama o teu próximo como ama a ti mesmo. Ama a Deus. Ele bota 3 amor numa frase só. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo e como ama a ti mesmo. O problema é que a gente acha que a gente tem que amar o próximo para poder amar a Deus e esquece de amar a si mesmo. 90% dos problemas que nós temos, 95%, só porque a gente não aprendeu a se amar. E eu vou dizer fácil, hoje tem vários livros que falam por isso. Diga não. Né? Tem vários livros que falam o poder do não, o não. Quantas vezes a gente fez coisas ou teve algumas situações porque não soube dizer um não amoroso? Um não amoroso. Olha, infelizmente não posso fazer isso nesse momento. Não está me caindo legal, não é isso que eu desejo. Né? Quanto? Então, por quê? Porque eu não aprendi que o primeiro amor que eu tenho que fazer é comigo mesmo. Se eu não consigo me amar, se eu não consigo entender que eu sou muito importante, principalmente para mim mesmo, porque o único que vai andar comigo pela eternidade sou eu. É o único. Eu tenho minha mãe, minha mãe já é falecida, adoro minha mãe, sem dúvida nenhuma, mas ela não era minha mãe, ela estava minha mãe. Pode ser que na próxima ela seja meu filho, pode ser que na próxima, sei lá, ela seja meu marido e eu seja esposa dela, sei lá. Então, quando a gente começa a entender que o mais importante para mim sou eu, e olha, isso não é orgulho não, é entender que você tem que dar importância para você, de forma que você possa ser o melhor para o outro. Isso não é orgulho, entendeu? Não, eu sou bonzão, não é isso. Eu tenho que ser o melhor para mim,
Porque se eu sou bom para mim, eu vou entender o outro. Inclusive, se eu não sou bom comigo naquele item, olha que a gente não é bom em um monte de coisa, eu vou entender que o outro é igualzinho. Olha, hoje ele acordou com os 2 pés esquerdos. É o que eu falo, aquela brincadeira 2 pés esquerdos. Não tem dias que você, principalmente quem ficou casado muito tempo, não sei se a senhora ainda continua, mas quem ficou casado muito tempo, sabe disso. Tem dia que você acorda, aí você, oi amor, opa, oi, tudo bom? Oi lindinha, legal. Então assim, mas porque teve um dia, e no meu caso nem poucos assim, que a mulher acordou e falou, oi bem, então assim, nós temos que aprender a nos suportar. Isso é que é amar a si mesmo. Eu vou buscar o melhor para mim, mas vou entender que o outro, como eu não consigo buscar tudo o melhor para mim, eu vou entender que o outro também tem momentos que ele não vai conseguir buscar o melhor para ele. É essa a ideia quando ele fala, ama a ti mesmo. Porque a única forma de você amar um outro é quando você começa a se conhecer, o resto é tudo ilusão. Quem está casado aqui há algum tempo mais sabe disso, no princípio tudo é lindo. O príncipe encantado, a princesa, é normal e faz parte também, afinal de contas, imagina que seria a nossa vida se não tivesse essa ilusão inicial. É legal, só tem que depois a gente acorda junto com bafo de onça, cara amassada. É normal, entendam, isso faz parte. Mas a partir do momento que você entende que isso tudo, e você fala assim, poxa, mas essa mulher tem, no meu caso sou homem, ou esse homem tem isso que eu não gosto. Mas tem isso que eu gosto. Mas isso é melhor do que isso. Então eu passei a amar. Eu deixei de estar apaixonado, eu deixei de, e passei a amar alguém. Amei, entendo que ela é imperfeita como eu. E aí quando você consegue fazer isso para você próprio, quer dizer, você vê, poxa, eu sou bonzinho nisso, eu procuro não fazer tal coisa, e você olha para o outro e fala assim, caramba, aquele outro também é assim. É nessa diferença que você passa a amar o outro, porque você começou a se amar. Você começou a se conhecer. Foi por isso que Jesus, quando fez essa frase maravilhosa, ele deixou a síntese de tudo. E ele próprio falou, estará aí todos a leis e os profetas, ou seja, esquece tudo. Eu vim aqui e falei, tudo bem, esquece tudo. Pega só essa frase, bota na cachola, que já sabe de tudo. E a gente tem 2000 anos que está tentando e nada de entrar, faz parte. Só tem que Jesus, como eu já falei, Jesus veio só e falou para crianças em conhecimento e crianças espirituais. Se hoje somos crianças espirituais, imagina 2000 e paplá, Hoje a gente tem uma noção de bem ou mal mais ampliada, Hoje, se eu falar aqui de assassinato, alguma coisa, todo mundo fica ressente-se, tal, um negócio, matou, tal, você fica ressentido. Há 2000 anos, a gente falava assim, matou mais um, peraí, será que agora é a minha vez de tacar a pedra? Peraí, agora é a minha vez. Então assim, nós éramos crianças moralmente e éramos crianças também quanto conhecimento, Então eu contei historinha. Só tem que ele fala assim, eu me vou, nesse mesmo Mateus, que é João 14, de 17, versículo 17 e 8, ele fala assim, eu vou, não tem jeito, Estava lá na Santa Ceia, o negócio ia embora, ia dar zebra mesmo, ele já sabia, ele já tinha vencido o mundo dele, mas ele sabia que o mundo ia cobrar ele. Porque se alguém acha que Jesus não sabia o que ia acontecer? Ele não sabia, acredito que ele não sabia cada passo que iria acontecer. Mas chega um cara, se Jesus chega hoje, vamos entender, Jesus, chegou um cara aqui, Jesus, começa a fazer um monte de coisa que ninguém faz. Será que a gente não crucificava ele de novo? Ou pelo menos cancelava ele no Zap?
Não é? Porque a gente teme os diferentes. E ele era muito diferente. E se ele chegar hoje, ele continuará sendo muito diferente. Hoje seria outro tipo de pedrada, mas com certeza acontece. Então, quando a gente começa a pensar isso, ele fala: eu vou embora, mas vou deixar com vocês um outro consolador. Ou seja, ele fala em outro, que significa que ele já era o consolador, né? Deixarei com vocês um outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Qual é esse consolador que está aqui sempre convosco? Ou conosco, no caso, sempre conosco. Alguém sabe, por favor? Não? A mediunidade. Ah, mas a mediunidade é aquele negócio que acontece aqui dentro, na quarta. Não. Hoje, nunca um plano espiritual teve tão aflorado em todo o mundo, em nenhuma época desse planeta, como é hoje. Se você deitar, parar um pouquinho, você vai ouvir miríade de ideias diferentes. Alguém aqui já não parou e ficou ouvindo um monte de coisa pipocando na cabeça? Bem, alguém não? Ah, não, deitei e, lógico, a gente vai pensar nos nossos problemas naturais, mas aí começa a pipocar a ideia, pá, 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 pá. Algumas boas, outras não tanto, né? Então, isso é o quê? O nome disso é mediunidade. Esse é quando ele fala, a fim de que esteja sempre convosco. Hoje, os nossos corpos evoluíram e deixaram as nossas antenas, vulgarmente conhecidas como glândula pineal. Eu gosto de misturar um pouquinho de ciência. A glândula pineal das pessoas antigamente era muito menor do que é hoje. Essa glândula está cada vez aumentando de tamanho. Para quem não sabe, é só procurar aí na internet que vai achar. O que significa que essa glândula é o que possibilita ao cérebro encarnado receber estímulos externos de uma determinada coisa. Então, cada vez isso vai aumentar, tem dúvida? Se a evolução dos corpos acontece, ou alguém acha que vai ser igualzinho o tempo todo, esse corpinho vai ser igualzinho. Nós já perdemos uma glândula no estômago, né? Nós tínhamos o apêndice, era uma coisa que todo mundo tinha. Hoje já tem gente que nasce sem apêndice, tem vários, né? Nós temos sinais ainda dos símios, do final do cóccix, um rabo, por aí vai. A gente vai evoluindo, os corpos vão evoluindo conforme a gente evolui enquanto espírito. E aí, cada vez mais isso vai ficar mais potente. Então ele veio para que esteja sempre conosco. Beleza. Mas aí tem um problema. A gente é antena. Antena capta o que quiser. A gente capta o que quer. E a história dos dois lobinhos, lembra a história dos dois lobinhos? Tem dois lobinhos, um mauzinho e um bonzinho, né? Os dois brigam por mim, né? Qual é o que vence? Por favor, qual é o que vence? O que eu alimento, ou seja, aquele pensamento que eu alimento, veio assim, ah, não, minha vida está complicada, mas vai melhorar. Aí veio outro assim, não, tua vida aí é uma coisa. Se você começa, ó vida, ó azar, ó vida, ó azar, quem você acha que você está alimentando? Né? E pior é isso, e aí começam as obsessões. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, todos nós somos obsidiados, inclusive eu tenho meus 28, que já foram 32, 4 já foram embora, meus 28 amigos aqui. Por que todos nós somos obsidiados? Porque todos nós pensamos. Eu penso, eu demonstro que eu estou pensando no mundo espiritual, o espírito olha e fala assim, ih, ó, igualzinho eu, igualzinho eu. Estou junto. E olha só, e a gente tem que entender por quê. Por que isso acontece? Olha só, eu estou no plano espiritual, eu estou me sentindo ou mal, não estou me sentindo bem, eu tenho a necessidade de
transbordar essa energia para alguém. Eu tenho, eu quero. Nós somos seres gregários, eu não fico sozinho. Eu quero que alguém me acompanhe no meu ó vida, ó azar. E aí alguém começa, ó vida, ó azar, e eu vou ficar, ó vida, ó azar, ó vida, ó azar, porque eu estou trocando energia. E por isso todos nós, todos, temos os nossos amigos. Às vezes não tão legais, às vezes legais, a maioria das vezes a gente não está tão para baixo assim, a gente está ali naquele meião, né? Estou bem, estou mal, estou bem, estou mal. A maioria dos que nos acompanham é assim, mas de vez em quando a gente dá aquela escorregada no tomate, dá aquela topada no pé e começa, por que Deus me tirou a pontinha do dedo, né? Aí o cara do outro lado, mas tu vai ver, era para tu perder a mão, velho, né? Então assim, a gente tem que começar, quer dizer, que esteja sempre convosco. A mediunidade está conosco o dia inteiro. E aí qual é a única forma da gente sair dessa brincadeira? Qual é a única forma? Tem alguém pensando A e tem alguém pensando B. Se o A não é bom, eu tenho que pensar em B. Agora, dá um certo trabalho? Tá. E eu vou explicar também simples, por que dá trabalho? Vamos lá. Na minha última encarnação, a minha encarnação foi muito difícil. Então eu tenho isso penoso em mim. Então eu fico, ó vida, ó azar. Encarnei, desencarnei. Você acha que eu mudei? Virei outra pessoa? Não, eu continuo lá. Ó vida, ó azar, ó vida. Bem, consigo alguém que diz assim, tá bem, Mané, vou deixar você se encarnar. Né? Um pai e uma mãe resolvem fazer uma coisa e, tá bem, eu aceito você, pode vir. Aí vem, você chega e você mudou porque reencarnou? Não, ó vida, ó azar, porque a gente vem trazendo isso, mas qual é a única forma de tirar isso? É destrazer. E como é que eu destrago? Nem existe essa palavra, mas como é que eu destrago isso? Eu destrago mudando aqui, porque é o único lugar que eu tenho para mudar. Qual é? O aqui e o agora. É o único lugar que eu tenho para mudar. O aqui e o agora. Dá trabalho? Lógico, eu venho a 5 encarnações. Ó vida, ó azar. A outra, ó vida, ó azar. Ó vida, ó azar. Ó vida, ó azar. Chegar nessa, o ó vida, ó azar é desse tamanho. Para desconstruir isso tudo, vai levar. Eu vou ter que ter muita força de vontade. Dá trabalho? Dá. Mas antes do espiritismo, eu não tinha ferramenta, eu não sabia disso. Eu, pelo menos, não sabia que dizia assim, olha, você é o que você pensa. O espiritismo já fala isso muito antes desses livros de autoajuda. Você é o que você pensa. E aí você para e fala, é verdade, eu sou o que você pensa, então quem pensa sou eu, então quem controla o pensamento tem que ser eu. Porque senão, eu vou falar isso, parece que brincadeira, mas nós nos acostumamos a não sermos donos da nossa própria vida, ou pelo menos dessa própria existência aqui nesse plano. Você se acostumou a ter alguém falando no seu ouvido e você permitir que ele comande a sua vida, seja ele quem for ou eles quem forem. A gente se acostumou a isso, é fácil. Sabe por que é fácil? Porque eu estou acostumado a isso. O que eu estou acostumado é fácil. Então, para mudar isso, eu tenho que mudar primeiro a quem? Então, primeiro eu tenho que utilizar de uma certa energia, e não vai ser durante um tempo, dependendo da quantas encarnações eu venho fazendo aquilo, né? Eu vou levar talvez mais de uma encarnação mudando, mas é possível? Claro que é. Quem é o dono de você? Ele ou você? Né? É isso que a gente acaba esquecendo. Eu sou o meu dono. Lógico que eu, como sou mané, eu sou manézão, né? Eu sou o meu dono meio, né? Assim, meio, de vez em quando eu dou aquela escorregada. Normal, a gente vai cair, ou alguém tem dúvida que a gente vai cair? Tem dúvida que a gente vai cair?
Não, por quê? Eu consigo ficar o dia todo. Opa, estou bem, estou legal. Aí alguém vem e fala assim, não gostei do seu cabelo não ficou bom hoje. Aí você, ó vida, ó azar. É normal. Acontece? Acontece, mas sabendo que acontece, o que é que eu tenho que fazer? Me livrar desse pensamento. Tudo bem, ele não gostou do meu cabelo. Para a mulher, assim, o marido olha e fala assim, ô meu bem, você não engordou um pouquinho? Isso acaba com a vida da mulher, né? Puf, né? Ou, mas você vai chegar, peraí, deu uma engordadinha, criou um pneuzinho, mas não estou fofinha? Aí, pronto, deu aquela... Infelizmente a gente se deixa dominar por nós, aquele nós que a gente não quer ser, aquele nós que a gente não quer ser, e é aí que ele está, e vive conosco e estará dentro de vós. Lógico, dentro de vós é lógico, né? Que eu já falei, né? Tem aquelas duas vozinhas. Quer ter um dilema? Tem um dilema. Eu vou por aqui ou por ali, vai ter umas 30 vozes. Não, dá um tapa naquele infeliz. Não, não faça isso. A gente fica com um monte de vozinha, né? Tomou uma fechada. Vamos falar do mundo masculino agora. Tomou uma fechada. Dá uma vontade de pegar o carro e dar um fechadão no cara. Né? Dá, vamos lá. Eu não faço mais isso. Né? Deu para entender o verbo, né? Então, mas por quê? Porque a gente se sente lesado. Pô, aquele cara, às vezes o cara nem viu você. Ele não viu, ele estava cheio de problema, a mulher brigou com ele, mas aquilo, então assim, à medida do momento que eu começo a entender a mim mesmo, eu começo a entender o outro. Ou será que o cara me deu a fechada só porque ele ficou com raiva? Ele nunca me viu. Ele ou dirige mal, ou ele não estava prestando atenção. Então, vamos lá. O Espiritismo é o Consolador prometido? Já me adiantei na hora. O Espiritismo é o Consolador prometido? É por quê? Porque ele pegou todas essas máximas de Cristo, que algumas delas não faziam sentido. Por que não faziam sentido? Para a ideia da época e para a ideia dos próprios hebreus, a gente vivia uma vez. Eles tinham uma ideia de mundo espiritual? Tinham. Vindo dos gregos, o Tártaro, o inferno, vindo do céu, Campos Elíseos, né? Eram nomes diferentes. Eles tinham uma ideia? Tinham. Porque o grego espalhou aquela ideia de céu e inferno. Né? Espalhou essa ideia. Então eu devo ir para algum lugar. Como é que é esse lugar? Ninguém sabia. Então, o que o hebreu pensava? Se eu tenho dinheiro e se eu tenho poder, Deus gosta de mim. Se eu não tenho, ou eu nasci coxo, nasci sem braço, nasci aquilo, Deus não gosta de mim. Então, essa era a ideia da época. Então, Cristo mudou essa ideia. Ele diz assim, ó, Deus é justo e bom. Deus é justo e bom. Olha a ordem. Deus é justo e bom. O que significa que, para que eu seja, eu amo todos vocês. Olha só, bacana, né? Amo a todos aqui. Mas qual é a única forma de eu ser justo com todos vocês? Se cada um é diferente. Qual é a única forma? É deixar que cada um recolha o que exatamente fez. Só tem que, aonde está a bondade? A você recolher o que você fez, você tem a oportunidade de melhorar. Deus já falou nisso. Você tem a oportunidade de melhorar. Oportunidade. Não significa que a gente vai conseguir, não. Que afinal de contas a gente, né? Mas Deus não tem pressa. Eu falo isso e a gente brinca, mas é verdade, olha só. Eu vou levar uma eternidade para ser um espírito puro. É verdade, 2 bilhões, 3 trilhões de anos, sei lá. Vou levar mané como eu sou? Sei lá quanto. Só tem que quando eu chegar lá, daqui a 3 trilhões de anos, eu tenho uma eternidade. E eternidade não é um número. Eu tenho a eternidade. Para ficar bom lá, feliz. Entendeu como Deus não tem pressa?
Então, se você levou 3 bilhões de anos, ou você levou 3 bilhões e meio de anos para chegar, você acha que Deus está preocupado com isso? Vamos lá, vamos raciocinar. Você acha que está preocupado? Quem é que fez você ficar esse meio bilhão de anos a mais? Ele? Ou ele deixou você recolher o que você próprio fez? Então, quem é o culpado de você ficar no mundo de provas e expiação mais tempo do que o necessário? Nós mesmos. Então, quando você começa a entender tudo isso, quando você começa a entender a beleza da reencarnação dentro do que tudo que Jesus falou, as coisas começam a fazer sentido. O que não faziam antes. Você pegar muitas das máximas do Cristo, se você pensar numa vida, não dá. É impossível. Inclusive os próprios homens da época, por isso, eles falavam, peraí, o cara está dizendo que vai acontecer tal coisa assim assado se eu fizer isso. Mas eu já estou aqui com 65 anos, já fiz um monte de besteira, como é que eu vou safar a onça, como diz o pessoal? Como é que eu vou me ser feliz agora? Uma única vida, os últimos, na época então que o cara vivia até, 70, 75, e olhe lá, dificilmente se chegava a essa idade, 60 e tantos. Aí o cara parava e falava assim, mas como é que eu vou mudar? Como é que eu vou conseguir alcançar essa graça? Sem a reencarnação, não tinha a menor sentido, muito do que Jesus falou. Quando veio o Espiritismo e disse essa palavra maravilhosa, a primeira é amor, foi que Jesus que disse, a primeira palavra do alfabeto divino, o Pai é amor, né? O Pai é amor. E o Espiritismo, quando disse a segunda, reencarnação, ele fechou todas as ideias do Cristo. E ele consolou, por quê? Porque, na verdade, o Espiritismo veio matar a morte. Alguém duvida disso? Matar a morte, por quê? Eu chego aqui numa quarta-feira, ou chego num outro centro qualquer, e vou ver, ou vou ouvir, ou vou ver, depende de cada mediunidade, outros seres dizendo o que acontece com eles do outro lado. Se acontece com eles do outro lado, deve acontecer comigo quando eu desencarnar, concorda? Espero que eu, não tão ruim como a gente vê aqui, de vez em quando, mas a gente, quando desencarnar, vai passar por esses mesmos problemas em geral. Então, eu não perdi mais minha mãe, né, mãe? Né? Brincando, só brincadeira, só pra gente. Eu não perdi minha mãe, eu perdi sim o corpo físico dela. Mas, por exemplo, eu vou só comentar, eu nunca gostei muito de pera. Ultimamente eu tenho pensado muito na minha mãe e eu tenho comido muita pera. Por quê? A pera me faz lembrar dela. Então eu acredito que ela e eu estamos trocando de pera, né? Ela, peraí, aí vamos lá. Não, eu estou brincando, mas é assim que as coisas se dão. Né? Quando você pensa em alguém, aquilo que faz você ser você e faz ela ser ela, se acercam. Então hoje eu não tenho mais a presença física dela. Vou dizer a verdade, gostaria de apertar o corpinho dela, e era corpinho mesmo. Minha mãe tinha 1,53 m, desse tamanhozinho assim. Né? Meu pai tinha 2, então você vê que era um... Né? Então assim, de qualquer forma, eu gostaria de apertar o corpinho. Claro, eu não sou ser humano também, não estou nesse patamar. Mas hoje, pelo menos, me consola saber que se eu penso nela, ou se eu como a pera... Eu lembro, poxa, a mamãe adorava uma pera, né? Então, nessa brincadeira, a gente está trocando energia, né? A gente está trocando energia. E é esse o consolador prometido, né? E todos os sofrimentos têm consolação. E é fácil, por quê? Eu acredito, não é que acredito, eu sei que eu vou sobreviver a esse corpo. Não é crer, eu sei. Que crer? Por exemplo, eu quando era católico, eu cria que ia para o céu ou para o inferno. Eu achava que poderia ser alguma coisa assim. Isso é uma coisa, é crer. Eu sei.
Sei é visceral, é um negócio interno, é visceral. Eu sei que quando eu desencarnar, eu vou para o exato lugar que eu mereço estar. Isso é que me dá medo. Mas, de qualquer forma, é essa a realidade do que vai acontecer. Então, a partir do momento que eu sei, eu tenho medo da morte? Não, eu tenho mais medo de ficar entravado numa cama que morrer. É mais, se amanhã acontecer. Mas eu hoje, eu vou dizer sincero, tenho medo de desencarne? Não, eu tenho muito mais medo, receio de ficar entravado numa cama e dando trabalho para minha família. Pode acontecer? Pode. Deus fez errado? Não, Deus foi justo e bom com Alexandre. Não com Alexandre, Deus foi justo e bom com os Y. Espírito imortal. Quebra o galho aí, não faz isso comigo não, hein? Não, mas de qualquer forma, pode acontecer? Pode. Então assim, a partir do momento que eu sei qual o problema, qual é a grande situação que pode ocorrer nesse mundo. O que pode me destruir? Nada. Pode destruir esse corpo? Pode. Esse corpo é matéria. Né? Enquanto a carne for mais fraca que o aço, a verdade é que sempre poderemos, né, desencarnar. Mas se eu sou mais forte que o aço, eu, espírito imortal, mais forte que o aço, nada me atinge, né? E a confiança na justiça são as duas coisas. Eu passei 4 minutos, vou falar a última coisa. A segunda coisa que trouxe o Espiritismo foi a confiança na justiça de Deus. Deus é justo e bom. O problema é que é nessa ordem. Deus é justo, então cada um recolhe a caca que fez, mas é bom. Por quê? Porque ao recolher isso, me dá a chance de eu entrar no mundo espiritual melhor do que eu entrei aqui. E se eu entrar melhor do que eu entrei aqui, o que acontece? Lembra da tal da felicidade? Quanto melhor eu estou do lado de lá, mais feliz eu sou lá. Se isso é verdade, então se eu soube recolher a caca que eu fiz, significa que quando eu sair dela, e essa caca vai ficar no corpo, isso aqui acaba, eu vou estar lá bem mais feliz. Então essas duas coisas que o Espiritismo trouxe claramente, é que é a diferença do Espiritismo. Ele me deu capacidade de entender as leis divinas e me postar nelas. Ou seja, eu sei que o que eu penso, eu sou. Então, se eu penso besteira, eu sou besteira. Se eu penso bom, eu sou bom. Lógico que a gente não consegue nem pensar besteira o tempo todo, nem pensar bom o tempo todo. Mas se pelo menos eu começo nessa balança a ficar um pouquinho mais em cima do que embaixo, e olha que é pouquinho mesmo, porque antes, já estou passando tempo demais, mas é bom a gente guardar isso. Olha só, a gente sempre foi assim, eu estou bem, eu estou mal, eu estou bem, eu estou mal, eu estou bem, eu estou mal, coisa de cardíaco, né? Se a gente começar assim, eu estou bem, mal, eu estou bem, mal, se conseguir só isso, passar uma parte maior da nossa existência se sentindo bem, se sentindo que está fazendo o correto para si, está se amando, cada vez mais a nossa vida será mais feliz. E eu espero que eu tenha conseguido trazer um Jesus Consolador e mostrar que a doutrina dos Espíritos veio ajudar a esse Jesus Controlador a nos mostrar como é possível ser feliz, mesmo aqui, no mundo de provas e expiações. E pela atenção, obrigado.